eu tinha uma dúvida e uma preocupação enorme com relação ao futuro da propaganda. E aí vou dividir com você. Qual que era a minha preocupação? Quando surgiu Spotify, Netflix, eu falei, puta merda, será que o pay-per-view, ou seja, você pagar pelo teu conteúdo um dia, vai substituir a propaganda para custear isso? E está provado que não. Está provado que o consumidor... Tem o consumidor que paga para não ver ads, mas a grande maioria prefere ver ads e não pagar. Sim. Então, a grande maioria... eu odeio propaganda. Você odeia propaganda, mas você odeia boleto também. Né? Você odeia pagar o Spotify, o Netflix, o pay-per-view. Você odeia. Então, assim, tem que escolher o que você odeia. Se você odiar as duas coisas, então tá bom. Pare de consumir conteúdo. Porque é fato, cara. A gente consome conteúdo gratuito. Instagram. Eu odeio a propaganda no Instagram. Cara, e aí? Quem quer que você pague? Quem você quer que pague o teu uso pelo Instagram? O que você está usando? Sim. Você gosta do Instagram? Você fica aquela porra 3 horas por dia fuxicando a vida dos outros, não paga 1 centavo por isso e não quer propaganda também. Tem que escolher. O que você está trazendo, né? Lança um Instagram pago para você ver o que vai acontecer. Ninguém quer. Ninguém quer. Quer dizer, ninguém quer. Tem gente que quer. Vai ter uns que vão pagar, mas vai ser uma parcela minúscula. Uma parcela minúscula que quer. Então, Big Deals Talks, o podcast do Investidores VC, onde grandes negócios encontram grandes mentes. No Big Deals Talks de hoje eu vou falar sobre mídia, propaganda, o futuro da comunicação, falamos sobre família também, unicórnios out of home, ou seja, a gente fez um caminho sobre marketing e publicidade com o Paulo Bicho, o fundador da agência dos unicórnios. A Dax Media é meu convidado de hoje, você não pode perder. Então pega o seu café ou pega a garrafinha d'água se você está indo treinar e acompanha aqui com a gente. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Big Deals Talks, o podcast onde grandes mentes encontram grandes negócios. Meu nome é Amuri Pinho, eu sou fundador do Investidores VC, investidor anjo e host aqui desse podcast, cara. E hoje eu tenho um imenso prazer de receber meu amigo Paulo Braga, empreendedor. A gente já se conheceu há muito tempo, ele disse que tem umas histórias para contar que nem eu sei aqui, tá? Mais de 20 anos de experiência em branding mídia, fundador e CEO da Dax Omnimedia. Omni, hein? Vai ter que explicar esse conceito aqui pra gente. Investidor anjo aqui na rede. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, meu camarada. Obrigado, Amuri. É uma honra estar aqui com você. Depois de, 4 anos aí que eu te conheço. Tenho muito respeito e admiração pela tua história. Tenho certeza que você é uma das pessoas que mais entendem do ecossistema de startups. Muito obrigado. Esse ecossistema é muito relevante para a história da Dax. Vou contar um pouquinho mais para frente. Então é uma grande honra e um prazer estar aqui com você hoje. Cara, então já vamos começar, já que você já pegou o microfone, já fez elogio, já se apresenta para gente quem é o Paulo da Dax, né? Que é o nome que a gente sempre escuta. Você está nas rodinhas aqui com o pessoal do clube, do Investidores VC. Paulo, mas qual é o Paulo da Dax, cara? O pessoal sabe quem é Paulo Braga, conta pra gente. E a Dax se apresenta pra galera. Legal. A Dax, como você falou, é uma agência de omnimedia. A gente tenta dizer que a gente não é agência, só que a gente ainda não conseguiu encontrar um nome para definir o que nós somos. Até outro dia eu vi uma outra agência que fala que eles são uma desagência. É até interessante esse termo, mas a gente ainda não encontrou um termo para usar. E como eu também não gosto muito daquelas descrições que você fala bonito e ninguém entende, a gente está usando a agência mesmo. Então a Dax é uma agência especializada em estratégias omnimedia, né? E omnimedia é nada mais do que, fazendo um paralelo com o omnichannel, se omnichannel é você estar presente em vários canais, o omnimedia é você ter campanhas que você envolva vários tipos de mídia, vários veículos e vários meios de mídia. Essa minha história com Dax Media tem 5 anos. 5 anos, a Dax Media, ela é uma spin-off de uma agência que faria 20 anos agora. Uau. Uma agência fundada pelo meu pai há 20 anos atrás. Caramba! Qual era o nome? Telepost. A agência Telepost, ela nasceu dentro de uma operação de televendas. Nas operações de televendas, o custo mais alto que você tem
é o custo de mídia, é o custo do anúncio, né? Assim como hoje em dia também, quando você faz lançamento, enfim, quando o pessoal faz essas vendas através da internet, o custo mais alto é o custo da mídia. Sim. Né? É mais caro do que o produto numa operação de televendas. Então era crucial que essa operação de televendas aí há 30 anos atrás tivesse excelentes negociações em mídia. E aí então a nossa empresa naquela época começou a negociar muito bem com os veículos de comunicação, começou a conseguir comprar essas mídias num valor muito diferenciado. E aquele negócio que começa quase que sem querer, sabe? Alguém chega e fala assim, pô, tô sabendo que vocês têm acesso a umas negociações muito boas. Será que você não consegue para mim? Será que você não consegue para mim? Aí meu pai falou, pô, acho que tem um negócio aqui. Eu acho que eu posso montar um negócio só para poder ajudar os outros quando quiserem. Ele começou tendo a vantagem da negociação comprando para ele. Para ele. Para ele já tinha grande volume. Então, comprando para ele, ele já começou a ter essas vantagens. Ele falou, pô, eu posso ter ganho de escala, posso comprar mais barato ainda. E posso ganhar um dinheiro com essa diferença, com essa intermediação. E é assim que começou. Que legal, começou cara. Lá atrás a Telepost, e a spin-off dela, que é a Dax Omnimedia. E a gente vai buscar um pouco dessa história aí, eu vou querer trazer isso. Mas antes, cara, pra gente começar do início aqui. Você falou do seu pai, que a agência depois virou a Dax, ela teve um rebranding, então eu quero cutucar um pouco mais esse negócio. Como era o Paulinho lá na infância? Como é que era assim, cara? O pai já era empreendedor desde o início? Ou a Telepost foi aquele empreendimento que ele, depois de trabalhar muito tempo, decidiu fazer e aí deu certo? Ou não deu certo? Só veio dar certo quando virou Dax? Conta um pouquinho daquele momento que você se sentiu adolescente, né? Porque a infância é meio que brincadeira, tem aquela coisa meio nebulosa ali, a gente só lembra se foi bom, se foi ruim e de algumas historinhas. Em que momento você começou a ver ser humano ali, entendendo a dinâmica da casa, a família era empreendedora, não era? Você foi o primeiro, o pai já era? Como é que era essa história? Tá, legal. Eu vou ter que falar bastante do meu pai aqui, até porque tenho muita honra e muito orgulho do pai que eu tive. E ele foi fundamental para tudo que eu sou e que eu tenho hoje, tá? Então, primeiro que eu sempre tive uma frase que foi a seguinte, meu pai ele não me educou, ele me treinou. Desde que eu nasci, o meu pai ele aplicou técnicas de treinamento comigo desde muito cedo, tanto comigo quanto com a minha irmã também. O meu pai é um vendedor nato, um cara que nasceu numa família muito pobre, de 9 irmãos, com muita dificuldade, perdeu o pai muito novo, então com 12, 13 anos de idade teve que sair para trabalhar para sustentar a família inteira, porque ele era o segundo irmão, primeiro irmão homem. Então muito cedo ele começou e ele descobriu esse talento em vendas e seguiu quase que a vida toda trabalhando nisso. E o meu pai foi, há 40 anos atrás, ele foi a primeira pessoa a trazer para o Brasil, 40, não mais, estou falando besteira, eu já tenho 50, estou falando 40, mais de 50 anos atrás, meu pai começou a trazer para o Brasil alguns conceitos que são muito utilizados hoje, de oratória, de liderança. Ele descobriu uma empresa nos Estados Unidos chamada Cybernetic Learning Systems. E essa empresa era uma empresa inovadora, que trabalhava muito essas questões de liderança, de motivação pessoal, administração do tempo. Quando ninguém fazia. Ninguém fazia. Muitos dos conceitos que o meu pai trouxe para o Brasil há 50 anos atrás, eu vejo em livros hoje, lançados. Cacetado. Então ele acabou entrando nessa empresa como um representante dessa empresa no Brasil e começou a vender esses cursos no porta a porta. Então foi assim que a história toda da vida da nossa família começou, então, vendendo cursos em porta a porta, no porta a porta. E aí o meu pai, obviamente, como bom vendedor e vendendo esses cursos, sempre foi um líder muito inspirador. E ele nos treinou. Então eu desde muito cedo já sabia o que era disciplina, já sabia o que era hábito. Meu pai ele tinha muitas frases motivacionais que ele utilizava com a gente. Ele fazia os cursos do negócio que ele comprava? Ele curtia? Sem dúvida. E assim, ele conhecia de cabo a rabo, né? E ele aplicava como as bom técnicas. Vendedor, né? Exatamente. Ele aplicava as técnicas. A venda dele era praticamente um mini curso. Uau! Cara, assim, eu dava uma aula pro cara, chegava pra ele e falava assim, agora você quer aprender mais? Tem esse daqui, parará, tal, então... Muito bom. E aí a família começou com isso, aí meu pai a vida inteira foi empreendedor na área de vendas, na área comercial. Depois disso tivemos fábrica de bolsas, gráfica, empresa de cosméticos, televendas, então a família sempre teve muitos negócios. Sim. E aí isso foi...
mais ou menos quando você tinha ali os seus adolescentes, né? 10, 15 anos. Isso. 10, assim, com 10 anos eu já comecei a ter, como eu te falei, esse treinamento. A presença ali, ele já trazendo os conhecimentos que ele pegava isso. e você vendo ele vender. E aí, irmãos, irmãs... Irmã, você falou, né? Tem uma irmã só. Tá, e também empreendedora? Não, minha irmã é cientista. Cientista. Minha irmã Pegou o conhecimento e foi para outra direção. É cientista. Foi para aplicação. Você foi para o lado vendedor, que está sempre muito conectado com o empresário, que está marketing, e aí foi pegando um pouco daquilo ali. Beleza. Eu quero fazer a primeira pergunta, porque aqui no Big Deals Talks a gente vai brincando com esses tempos, assim. Perfeito. Então a gente vai para o passado, depois eu vou brincar um pouco com o futuro. Por que não ser agência? Porque a gente é muito diferente das agências. E quando você fala agência, o cara imagina aquela estrutura, aquela agência daquele formato que é esse mesmo há mais de 30 anos. E muitas das empresas, principalmente no ecossistema de startups, essas empresas mais inovadoras, não querem aquele formato. Entendi. Então quando eu chego e falo, sou uma agência, tenho muitos clientes desse ecossistema que torcem o nariz e falam assim, obrigado, não quero. O que ele quer? Cara, ele quer, primeiro assim, as operações, principalmente as scale-ups, unicórnios, eles querem ter estruturas internas para cuidar da comunicação deles. E eles acham que ninguém vai fazer melhor do que eles fazem. Tá, perfeito. Então, ele acha que o DNA tá ali, tá dentro dele. É core, faz parte do meu negócio, meu growth, eles minha estão comunicação. Certos? De certa forma, sim. Mas eles podem ter suporte de uma agência com ferramentas que eles nunca vão ter internamente, até por uma questão de custo e de tempo de maturação, de foco. Eles nunca vão ter isso. Mas também eles não precisam de uma agenciona e pagar tudo por isso. Não preciso pagar uma agência toda. O ideal é que eu tivesse um pedaço da agência. Sim. Eu preciso que a agência me complemente. Que eu plugue quando eu precisar. Isso, para o que eu precisar e no que eu precisar e quando eu precisar. Cara, você matou a charada, porque isso é a DAX. Porque a DAX vende para o cliente o que ele precisa e no momento que ele precisa. Não prende o cliente em contrato de longo prazo, não tem FII, ou seja, não representa custo fixo para o meu cliente. Perfeito. Então ele pode me utilizar como uma complementariedade. Eu sou um complemento da área de marketing dele. Mas isso só consegue quem conseguiu atingir esse patamar que a DAX conseguiu, né? Porque se você é uma agência pequena e que você fala, não, eu vou plugar com você, só te ajudar, etc., o cara vai morrer de fome. Vocês conseguem fazer isso porque você já tem grandes clientes e marca consolidada e conseguem ser acionados nesses projetos especiais e coisas que grandes unicórnios não conseguiriam fazer e precisam de vocês, né? Tipo, pro average Joe empreendedor, os donos das agências tradicionais, que são aqueles que não querem, a opção é simplesmente atender e fazer tudo que o cliente pede e não funciona muito bem, né? Assim, o que eu quero dizer assim, são poucas as agências que conseguem se tornar grandes agências. Sim. E muitas as agências que vão sempre ser aquele servicinho pequenininho que nem se compara. E eu acho que é aí que você está falando, né? Não dá para ser chamado de agência, porque tudo isso vai ser agência, né? Tudo é agência. Desde aquela agênciazinha que faz uma mídiazinha digital, cuida da tua rede social pequenininha, que a gente brinca que é a eugência, que é o cara que está ali, tem um CNPJ, mas é ele, mais uma ou duas pessoas, até as grandes agências, os grandes grupos mundiais, que também são agências. Então, assim, e aí? O que eu sou, né? Então, assim, a gente tem tentado muito mais nos colocar como um braço do marketing do que como uma agência, entendeu? De certa forma, tentar explicar e contextualizar isso. E essa forma de contratação da DAX ser muito complementar, inclusive, por exemplo, as grandes agências têm uma certa aversão de trabalhar em conjunto com outras agências. Isso faz parte do nosso DNA. A gente trabalha em conjunto com outras agências direto. A gente tem algumas empresas que a gente atende, 3, 4 agências diferentes, todas do nosso hub de comunicação, que nós montamos um hub para poder atender o cliente em todas as demandas, e a gente trabalha em conjunto. Então a gente acaba virando uma one-stop agency, que a gente gerencia todas essas demandas, essas necessidades do cliente através dos nossos parceiros. Isso é muito efetivo do ponto de vista de custo, que é uma das coisas que a gente tem muito no nosso DNA, que eu não sei se você sabe, mas a Nielsen tem um estudo que diz que 50% das campanhas de mídia no Brasil são inefetivas, são ineficientes.
então que não funcionam e na grande maioria existe desperdício de dinheiro, seja por target mal setado, seja por anunciar no lugar errado, seja por anunciar no momento errado, ou seja, você acaba tendo desperdício de verba em 50% das campanhas. A Dax é muito criteriosa com isso. Eu quero evitar que o meu cliente jogue dinheiro fora com mídia. Basicamente é isso. Então, assim, cara, deixa eu te ajudar, eu vou planejar, deixa eu fazer um negócio muito tailor-made, muito focado pro teu negócio, pra gente evitar jogar dinheiro fora com mídia. É muito fácil jogar dinheiro fora com mídia. Sim. Então, assim, BBB. Cara, você quer falar com muita gente, você bota no BBB. Mas e a dispersão? Quanto que você vai ter de dispersão nisso? Vale a pena essa dispersão toda? Paguei 70 milhões no BBB. Mas pro teu target valeu? Ou será que você está jogando 50 milhões fora e com 20 milhões você teria atingido o seu target de forma mais efetiva e não precisava estar no BBB? Sim. É isso que a gente faz lá todos os dias. Perfeito. Hoje, qual que seria o ICP da Dax? Assim, você fala, cara, essa fatia de cliente aqui é o cliente que eu entrego mais valor, que eu capturo mais valor, que precisa do que eu faço. Qual que é esse ICPzão, cliente ideal? Vamos lá. O ICP da Dax, primeiro assim, empresas que tenham uma boa estrutura, que já estejam bem estruturadas e tenham um bom faturamento, que permita que elas façam investimentos importantes, né, para poder se desenvolver, para poder crescer. É importante saber que estratégia de mídia é uma aceleração, eu digo que são as frutas mais altas da árvore. Então a empresa já tem que ter passado por todas as frutas mais baixas. Eu já coletei todas aquelas frutas mais baixas, eu preciso acelerar, agora eu preciso alcançar frutas mais altas. Então aí você vai para a mídia. Perfeito. Antes disso, não vá para a mídia. Perfeito. Então a empresa tem que ter essa maturidade. Outra coisa, a empresa de preferência que seja uma empresa que tenha um target grande. Tá? Porque quanto maior o target da empresa... Mais fácil é usar mídia para conseguir encontrar esse pessoal. Há mais necessidade de mídia. Legal. Então, por exemplo, a empresa pode ter um faturamento excepcional. Uma empresa enorme. E o que ela faz? Fabrica oleoduto para Petrobras. Ferrou. Esqueça. Vai falar com 20 contas. Esqueça. Não precisa mídia. Não precisa. É outro canal. Estratégia de IBM, exato. Vai fazer marketing direto, vai fazer um monte de outras coisas. Presença em eventos de óleo e gás. Eventos proprietários. Bacana. Não preciso mídia. Agora, não. Diferente. Cara, minha empresa nem fatura tanto, mas eu tenho um produto bem de consumo classe CD. Fudeu. Temos que falar com uma galera grande, temos que construir marca e falar com um público muito grande. B2B, a nossa agência ela é bastante especializada em empresas que atuam no B2B. Então, a gente tem, por exemplo, Único, Contabilizei, Asas, que são nossos clientes do ecossistema, né? E são clientes que atuam no B2B. Mas qual que é o cliente ideal que atua no B2B para nós? É o cliente que trabalha a PME. Entendeu? Assim, as pequenas e médias empresas. Por quê? Porque o target dele é muito amplo. Então, esse cara, ele precisa de uma estratégia que ele vá para uma rádio, que ele vá para um pay TV. Claro. Que ele precisa cercar esse cara. É isso. Perfeito. Cara, isso dá um puta de um post, Paulo. Tipo, o marketing, a mídia, pelo momento, pela fase do negócio e pelo tipo de cliente final que esse cara tem. Perfeito. Porque a maioria dos empreendedores não consegue fazer esse discernimento tão bem, principalmente os que estão começando. Tipo, eles acham que o problema é grana, mídia, marketing, comunicação. Ele só quer botar pra fora, né? Tipo, se eu pudesse soltar um rojão, eu faria. Mas então, a minha dor eu acho que é. Se ele foca nisso, ele acha que ele precisa de grana pra queimar grana em mídia. E aí entra aquele 50% de ineficiência que você falou. É isso. Aí o pessoal sai jogando dinheiro fora. Porque o que ele tem, na verdade, ele tem um baita low-hanging fruit em cima dele, que ele poderia estar fazendo com e-mail marketing, com campanhazinhas na comunidade dele, com coisas até que no início não escalam, mas que é o low-hanging fruit, para poder criar essa musculatura, para aí sim ele poder atacar lá em cima. É isso. Ou então ele está fazendo uma estratégia errada, ele é um baita B2B enterprise, etc., e está querendo fazer campanha em rádio, TV, e o posicionamento dele deveria ser, como você falou, um IBM, fazer o presença evento, etc. Isso daria um baita de um conteúdo
em linhas gerais, porque cada um vai falar, não, mas no meu caso, nós queremos fazer um evento para posicionar a marca. Sempre vai ter um chatinho que vai falar, não, eu acho que isso é estratégico. Mas, cara, daria um baita de um conteúdo maneiro para, tipo assim, em linhas gerais, para você não errar. Se o teu produto é B2B, não sei o que lá, vem para esse caminho. Se o teu produto é B2C, vai para cá. Se você tá pequenininho, low hanging fruit, né? Tipo, mas você sabe que você falou um negócio que eu tenho muita vontade de fazer. Não fiz até hoje, mas é assim, um tutorial bem beabá mesmo, assim, cara... Isso que você falou agora. Para isso você faz isso, para isso você faz isso. Ah, eu quero gerar awareness. Cara, se você quer gerar awareness, você vai fazer isso. Eu quero gerar conversão. Se você quer gerar conversão, você vai fazer isso. E claro que isso vai depender do tamanho do target, vai depender do objetivo de negócio da empresa naquele momento, vai depender de uma série de fatores que você tem que analisar. Então, assim, claro que você vai ter que ter algumas variáveis aí, mas dá para montar um tutorial. Cara, eu vou te falar, com um tutorial básico, olha aí, a gente já ia tirar aí uma galera desses 50% que jogam dinheiro fora. Viu? Então, olha só, se você está escutando a gente aqui, você já tem uma missão. Vocês vão mandar no nosso arroba investidoresvc, na plataforma que você estiver escutando, tá? Pode ser no YouTube, pode ser no Spotify, se você está vendo um corte no Instagram, manda pra gente o seguinte, eu quero esse conteúdo do Paulo. E aí, ó, se tiver bombando, a gente vai chegar pro Paulo e vai pedir com carinho aqui pra gente coproduzir esse conteúdo junto, de como o mapa da mídia para empreendedores e negócios começando deveria ser, né? Meio que um jogo imobiliário da mídia, né? Tipo um banco imobiliário, né? Tipo, cara, se você tá por esse caminho, vem pra cá. Se você decidiu ir pro B2B, vai por aqui. Se você já tá grandão, ó, tem esses canais. Dá pra fazer um post muito interessante. Vai viralizar isso aí, já tô sentindo, hein? O time DAX, tá vendo aí? O amor tá dando trabalho pra vocês. Ó, time DAX. Já tô avisando. Vai pegar, hein? Olha só. Cara, o que vocês fizeram de diferente para crescer? Porque eu tive uma agência, sou formado na SPM. Quando você faz publicidade, etc., o sonho de 90% dos alunos, ou pelo menos 70%, é fazer a própria agência ou ser o redator criativo de uma agência de publicidade famosa. E aí a gente fica ali criando aquele glamour, né? Eu vou ser o diretor de criação, eu vou ser o redator, não sei o quê, tal. E eu saio de lá, vou para Macaé, formado. Macaé não tinha nada do que eu estava vendo no Rio de Janeiro, tinha um monte de oportunidade e eu criei um monte de negócio maluco. Vários deram errados, mas alguns deram certo. Então eu montei uma empresa de mídia, como é a Elemídia, né, que tinha nos banheiros no Rio de Janeiro, etc., bombava. A gente fez parceria com vários restaurantes, etc., botei, 200 e poucos painéis na região dos lagos. Dava dinheiro, era legal, funcionou, mas era uma manutenção terrível, horroroso, eu ter que contratar gente para ir trocar os painéis, imprimir. O business horroroso que eu decidi fazer. E fiz uma agênciazinha para suportar a consultoria para essas mídias, né, até fazer as artes, etc., chamada Palafita. Milhares de empreendedores começam essas agenciazinhas que tentam só fazer as mesmas coisas para conseguir a primeira conta e atender alguém. É muito difícil romper essa membrana das agências que se tornam realmente relevantes. O que vocês fizeram de diferente? Era a pegada da mídia? Era negociar melhor? Era uma transparência entre mídia e a remuneração de vocês? O que fez a DAX descolar? Ainda estava com o seu velho tocando negócio? Já tinha virado DAX? Conta para mim o tipping point, o momento que virou e qual foi o molho secreto para virar nesses anos atrás. Vou tentar encurtar essa história, mas eu não acho que eu vou conseguir muito, mas vamos lá. Vamos lá. O que aconteceu, tá? Eu iniciei minha carreira trabalhando nas empresas da família, como eu te falei. Depois, quando eu resolvi casar por uma questão de divergências com meu pai, no sentido de quanto é que eu deveria ser remunerado, aquela velha discussão. Porque meu pai era aquele cara assim, nunca vai te faltar nada, mas se puder não sobrar, melhor. Assim você não fica folgado. Muito bom. E aí eu queria que sobrasse, pô. Eu quero casar, E aí eu decidi que eu iria, então, me aventurar em carreira executiva. Então, durante 10 anos eu fui executivo. Ao fim desses 10 anos, as coisas não estavam mais do jeito que eu gostaria, né? E aí eu estava morando em Fortaleza e recebi um convite do meu pai para voltar para São Paulo. E voltei para São Paulo, a morar em São Paulo, para ficar mais próximo da família. E quando eu voltei para cá, eu comecei a gerenciar uma empresa nossa, que é uma empresa de produtos de higiene feminina. A gente vende em todas as grandes farmácias do Brasil. Legal. E o meu pai tinha, então, a agência. Então, ficamos aí durante 3 anos, eu tocando a empresa de produtos de higiene, meu pai tocando a agência, e a gente convivemos juntos aí durante 3 anos, depois de eu morar 10 anos fora de São Paulo. Tivemos essa convivência aí, tanto do ponto de vista profissional quanto familiar e pessoal,
durante 3 anos. Até que um belo dia, meu pai, visitando clientes, que ele gostava muito de fazer, numa estrada sofreu um acidente e faleceu. Então, assim, cara, 3 anos... Da hora pra outra, do nada. Do nada, super ativo, um cara bonitão, bacana, super assim, sabe, bombando. De repente, deixou de existir, saiu, sumiu da minha vida. Eu fiquei totalmente perdido. Cara, eu parecia um passarinho machucado. Nossa, mãe. Sem sacanagem, amor. Eu tinha 40 anos de idade, mas parecia que eu tinha, sei 20. lá, 15, 14. De tão fragilizado que eu fiquei naquele momento. Que merda. Mas não tinha muito jeito, entendeu? Não tínhamos muitas posses, muita reserva, muita coisa. Tinha que trabalhar. Né? Então, cara, perdi meu pai numa semana. Na outra semana, tava ali no escritório. Tocando tudo. Vamos ver o que nós vamos fazer aqui. E aí, o que acontece? A agência do meu pai dependia muito dele. Seu pai devia ser uma locomotiva, né, bicho? Locomotiva. Meu pai falava com todos os veículos, falava com as televisões, Nossa. falava com os clientes. Cara, você não faz ideia. Tudo. Ele fazia assim, puta, e era... cara, quando conversa com o pessoal de veículo, com os clientes, admiração é uma coisa maluca que o pessoal tem por aí. Caraca. Mas era muito ele, dependia muito dele. Sim. E aí o que eu pensei, o que eu faço aqui? Porque não dá para eu tocar os 2 negócios. Vai ficar mal feito. Preferi profissionalizar, então, a empresa de produtos de higiene. Legal. Que é um mercado mais estável, é um mercado Indústria, mais tranquilo. canais, exatamente, indústrias, canais. Tem o marketingzinho mais by the book ali e tal, uma coisa mais tranquila. A agência é uma porrada grande, assim, o negócio é tiro, porrada de bomba, porra, o negócio é nervoso. E caí dentro, então, para a agência. Tá? Aí fiquei 2 anos meio que entendendo como é que essa coisa funciona, me adaptando, fazendo os relacionamentos com os veículos, recuperando aí o relacionamento com os veículos que meu pai tinha, que é fundamental até hoje para nós. Legal. Né? E aí, depois de 2 anos, é que veio, então, a história do spin-off. Então, a minha mãe acabou ficando com a agência antiga do meu pai, trabalhando naquele mesmo formato de quase que um birô de mídia. E eu, então, fundei a Daxon Mini Media, né? E a Daxon Mini Media eu tinha uma visão muito interessante, que era o seguinte: não dá para ser uma agência que simplesmente oferece preços e boas negociações. Isso é muito pouco. Né? Assim, é pouco. Eu preciso investir em serviço. Eu preciso entender o que o meu cliente quer e eu preciso trabalhar melhor para que ele sinta realmente, faz assim, pô, além de ter um monte de serviço, eu ainda tenho a mídia barata pra cacete, o cara negocia muito bem. E aí, então, a gente começou a trabalhar nesse sentido de oferecer serviço. Eu tinha uma visão há 10 anos atrás, e eu falava muito isso com meu pai, que esse ecossistema de startups, tecnologia, ia bombar pra cacete e que a gente devia focar nisso porque esses seriam os anunciantes do futuro. Legal. Eu falava isso pro meu pai, falava, pai, esses caras vão ser os anunciantes do futuro. E a prova tá aí de que eu não estava errado, porque hoje a realidade aí que você vê, Alibaba, Amazon, Mercado Livre, Decolar... São os grandes anunciantes. iFood, são os grandes anunciantes. E vão ser cada vez mais. Então eu tinha essa visão e comecei então o quê? A atuar dentro desse ecossistema. Comecei a buscar como é que eu posso fazer para atuar nesse ecossistema, como é que eu posso levar a minha agência para esse ecossistema. Comecei a participar de eventos, case... Da B Startups, comecei a participar de tudo quanto é evento que você pode imaginar, comecei a participar de imersões, palestras, para poder me inserir nesse ecossistema. E aí o que começou a acontecer, Amor? Que eu acho que assim, agora falando assim, qual que foi o segredo para a Dax chegar onde ela chegou? Cara, eu comecei a entender um pouco como é que essas empresas trabalhavam e comecei a copiar um pouco o formato de trabalho delas. Então assim, entender o que o meu cliente quer. Montar um MVP em cima disso. Ouvir o cliente. Então, assim, as agências, a maioria das agências não tem NPS. Você não sabe nem se o teu cliente está satisfeito ou não. A gente começou com essas coisas. Cara, vamos ouvir nosso cliente. Vamos ver a avaliação dele. Vamos ver o que a gente pode fazer para estar melhor. Que tipo de serviço o meu cliente não tem comigo, mas ele pode ter. Então, a gente começou a aplicar esse tipo de coisas e sempre assim, todo dia 1, a gente está sempre começando, always MVP... A gente, com toda a humildade do mundo, de falar, cliente, o que é que você precisa? O que mais eu posso fazer por você? A gente é muito obcecado por cliente lá na Dax. Então a gente tem muito disso, cara, o que mais? Se eu te oferecesse, o que você gostaria? Muito do que você faz no Investidores, muito do que a gente está acostumado com isso. E teve uma coisa também que foi muito importante, não posso deixar de falar,
que foi o G4. O G4 foi um divisor de águas na história da Dax. Foi. Porque eu fui pro G4 com o único objetivo de fazer network, relacionamento. Eu queria ficar amigo do Alfredo, tá? Assim. Foi para isso que eu fui para lá. Mas acabou que, eu tive acesso a alguns conteúdos, algumas coisas que mudaram muito a minha cabeça, e aí eu fui aplicando isso no negócio e as coisas foram funcionando muito bem. Cara, isso é animal, porque ao absorver alguns movimentos, processos, playbooks, culturas, mindset do mundo das startups, você estava transformando a sua cultura e ficando mais semelhante às startups, o que faz com que elas queiram contratar você, porque você não é uma agência igual às outras. É isso. Olha que loucura, né? Mas... Ao tentar trazer esse mindset, esse jeito de operar dos caras, você fica mais parecido com eles e aí ele identifica que você não é uma agência tradicional. Porque, cara, você vai chegar para uma agência tradicional e começa a falar de cohort, começa a falar de MVP, o cara vai olhar para tua cara e fala assim, do que você está falando? Cohort. Então, hoje a gente fala essa mesma linguagem. Sim. A gente aplica isso internamente, Sim. A gente conhece. E aí, a coroação disso tudo foi que a gente acabou ficando conhecido no mercado como a agência dos unicórnios. Animal. Hoje a gente atende 7 unicórnios. Olha isso. E aí, deixa eu te fazer uma provocação, porque esses unicórnios provavelmente entendem muito de marketing digital. Sim. Muito de aquisição, Perfeito. muito de growth, muito de performance, etc. Só que os grandes players digitais são gigantescos anunciantes no mercado offline, omnichannel, etc e tal. Então, se você precisa que esses caras, a agência dos unicórnios, e você precisa que esse cara já tenha feito long hang fruit e queira atingir esses grandes caras, você ajuda ele mais no offline, no omnichannel, nas ativações, etc. Ou também tem braço de online pra caramba, ou online você fala, bicho, online essa galera já sabe fazer. Eu entro, é nesse campo aqui. Como é que fica essa disputa da mídia no geral, né? Porque eles estão gastando grana em vários canais. Você é uma das portas. Cara, assim, esse é o nosso grande diferencial. Como a gente é uma spin-off de uma agência com 20 anos, nosso DNA, a gente nasceu no offline. Sim. Então a gente conhece desse negócio como ninguém. A gente conhece muito bem. A gente sabe muito bem como é que funciona uma televisão, como é que funciona uma rádio, como é que funciona o out of home. E essas empresas, né, esses unicórnios, eles têm muita dificuldade de entender como é que isso funciona, de operar nisso. Erram muito, né? Assim, porque a maneira de se negociar mídia offline, a maneira de se anunciar, a maneira de se planejar é muito diferente do digital. Primeiro que assim, você não rola testar, errar, acertar, testar, errar. Não. Em televisão, se você fizer isso, você tá ferrado. Tá ferrado. Você tá frito, entendeu? Porque você não pode. Carésimo. Caríssimo, entendeu? Se você ficar, não, faço isso aqui, se eu errar, tudo bem. Não tá tudo bem. Então, a gente entrou para preencher muito essa lacuna, tá? Muito mais branding do que performance. Tá. Então, assim, se você perguntar hoje, Paulo, hoje você Legal. faz performance para o teu cliente? Legal. Não. Eu tenho agências dentro do meu hub que eu vou plugar para que faça performance. Eu não faço. Qual que é a nossa especialidade? A nossa especialidade é construção de marca e mídias offline. Tá? Legal. Então, nisso a gente é muito forte, muito bom. Você não faz nada de mídia de conversão? Faço mídia de conversão hoje com offline. Rádio eu uso pra caramba para fazer mídia de conversão. Adoro rádio. Mas é uma mídia que eu converto e eu também estou trabalhando muito forte o branding. Porque também não existe nada que seja só performance e nada que seja só branding, né? Você acaba tendo um acaba contaminando positivamente o outro. Então a gente acaba atuando nesses unicórnios como um complemento. E eu ouço isso muito, assim, o cara fala assim, cara, eu tendo que contratar uma grande agência só porque eu vou para televisão, porque toda a minha mídia digital eu já faço aqui internamente e tal, mas inclusive eu não quero a criação, porque eu já tenho aqui todo o meu criativo interno, porque eu já crio para o meu digital. O que ele precisava era de um plugin, de uma extensão, de uma coisa que ele pudesse activate. Eu preciso agora pegar essa ideia, rádio, TV, out of home, só que ele não tem isso. É isso, e ele não precisa do serviço todo de uma agência. Legal. Ele precisa pontualmente de alguns serviços, e aí a Dax entra com uma luva. E lembra aquela história que eu falei, ouvir o cliente do que ele precisa? Cara, eu vou te falar, amor, a gente não fazia planejamento de mídia, a gente não vendia o produto planejamento de mídia. A gente oferecia isso gratuitamente para os nossos clientes que compravam a mídia, que autorizavam a campanha conosco. Até que teve o Quinto Andar, um unicórnio enorme, que um dia nos procurou e disse, eu não quero comprar mídia com você. Eu já tenho minha estrutura aqui, já tenho minha agência que faz criação e eu não quero comprar mídia com você.
mas eu quero o teu planejamento. Depois que a gente tinha feito umas 2, 3 reuniões, os caras falaram, porra, os caras sabem fazer planejamento, eu quero esse planejamento. Mas eu não vou comprar mídia. A gente tentou convencer, não, pô, faça conosco, deixa a gente fazer a campanha para você, que daí você vai ter o nosso planejamento e você não precisa pagar por ele. Eu falei assim, não, são muito corretos. E eles disseram assim, a gente quer pagar pelo teu serviço de planejamento, você cobra, me entrega e eu vou executar aqui. A gente ficou meio assim, eu falei, tá bom, tudo bem. Daí eles disseram assim, quanto vocês cobram? Nós falamos, não sei. Quanto você acha que vale? Cara, foi assim. A construção desse produto foi assim. Uau. Um cliente pediu, precisava, a gente não sabia nem precificar, aí entramos num acordo, pô, eu acho que isso vale tanto, vale não sei o quê. Hoje é um produto da DAC. Caramba. Hoje a gente oferece isso. Você, cara, eu não quero ter agência de jeito nenhum. Só quero que você planeje para mim. Me entrega o planejamento, é um material, é um documento muito completo, com um tutorial que o cara pega e faz dentro de casa. Legal. É isso. Então, para entender como é que funciona essa história de ouvir o cliente. Sim, e quais foram os diferenciais que conseguiram fazer a Dax chegar nesse status de agência dos unicórnios. 7 unicórnios, não é pouca coisa não, hein, bicho? Caraca. Vou te falar que assim, talvez se a gente tivesse nesse podcast semana que vem, eu diria que são 8, porque tem um que já está muito pertinho. Pertinho? Antes de virar unicórnio, traga para a gente tentar fazer uma secundária, um deal no Black. Eu sempre... É isso aí. E me diz uma coisa, cara, assim, a parte... Eu tenho uma pergunta aqui de negócio, depois eu quero ir para um pouco mais essa pegada empreendedora, que a gente troca muita ideia, a gente está sempre viajando junto no G4 ou aqui no Investidores VC. Então eu tenho algumas perguntas que envolvem vida pessoal, mas antes eu queria fazer uma pergunta de curioso, cara. Eu sou daquela geração da publicidade em que a gente era acostumado a ver outdoor em tudo que era canto da cidade. E aí começou as políticas, né, de dar uma zerada na cidade, de limpar tudo. O out of home, ele se renovou sem o outdoor, ele ganhou mais relevância, ele perdeu o canal outdoor que era muito forte ou nem era. Eu queria saber o que mexeu. Perdemos um baita de um canal que era os outdoors ou não? Isso forçou o out of home a ser mais inteligente e foi ótimo que agora não tem a poluição visual. Explica um pouquinho para mim, porque em Macaé, por exemplo, isso era uma indústria, bicho. Isso era uma indústria. No Rio de Janeiro, assim, tinha empresas gigantescas, donas de milhares de placas espalhadas na cidade. Perfeito. E acabou o mercado. Esse mercado de outdoor, pelo menos capitais, veio diminuindo bruscamente. Tem aqui em São Paulo tem Cidade Limpa, né, que tirou os outdoors. Não é a realidade no Brasil todo, então tem muitos locais que ainda existe. Mas o out of home, ele se reinventou demais. E eu vou te falar, você fala assim, o que eu mais aposto do que eu tenho hoje como produto dentro de casa é o out of home. É o produto que, cara, ele é muito complementar também acho, cara, ao trabalho que você tem no digital. E o out of home já começou um grande movimento e cada vez mais você vai ver mídia out of home em todo lugar que você olhar. Em todo lugar que você olhar. Então, assim, hoje você já tem mídia dentro do teu elevador, você já tem mídia, se você passeando por um shopping center, você tem aquelas mídias dentro do shopping center. Sim. Você, abrigo de ônibus, você já tem mídia out of home. Eu tenho a sensação, Paulo, de que o out of home é aquela provocação que funciona comigo. Exato. Olha para você ter uma ideia de como eu sinto que eu sou muito ligado nessas comunicações que não estão numa tela tradicional, sabe? Que não tá na TV, que não tá não sei o quê. E ontem eu tava no carro, parei, tem sempre um sinal com ponto de ônibus, e esse ponto de ônibus tem um display gigante, e aí tava uma propaganda do Enjoei, falando, vendeu no Enjoei? Tem um ponto de coleta ou de entrega aqui pertinho. Então, aquele ponto de out of home divulgou para mim que existe, próximo àquela redondeza, alguma unidade de coleta e retirada dos produtos de Enjoei. E aquilo ali foi genial do ponto de vista da out of home. Por quê? Porque eu sou um cara que vendo pelo Marketplace, eu vendo pelo Mercado Livre, e eu compro muito desses lugares. Eu gosto de comprar e vender os usados. E eu sempre me questiono nisso. Pô, cara, essa questão de você vender usado e ter que encontrar a pessoa, sabe? E me encontra na estação não sei o quê. Eu tô na estação Pinheiros. Isso não funciona muito bem. E aí o Enjoei pegou uma coisa que é a dorzinha de quem gosta de vender usado ou comprar usado, que é receber ou entregar. Fez um out of home, mostrando localidade que ali naquele bairro, perto dali, tem uma posição. Me pegou.
E foi 2 segundos. Enjoei, saiu. Aqui pertinho de você tem um posto de coleta. Falei, cara, que sacada. Parece que pega em mim, sabe, o Out of Home. Uma grande revolução que está sendo no Out of Home é o Digital Out of Home, né? Porque você só consegue fazer esse tipo de ação com o Digital Out of Home. Então, o que vai acontecer no Out of Home daqui para frente é que a mídia Out of Home vai ser cada vez mais segmentada, cada vez mais contextual, geolocalizada. É isso que você estava acabando de dizer. Com isso, quando você tinha a mídia sem ser digital, a mídia analógica, que você tinha que produzir na gráfica, ir lá e colar no painel, não rola você ficar trocando. Agora, quando você tem o digital, cara, você tem muita facilidade de trocar. Então, uma mesma empresa, ela pode ter mensagens diferentes dependendo do horário do dia, ela pode ter mensagens diferentes dependendo da geolocalização. Maravilhoso. Então, você começa a entregar mensagens muito mais personalizadas para o teu cliente através do Digital Out of Home. Animal. Você pode ter uma mesma propaganda, por exemplo, de um banco que pela manhã está falando uma parada, um contexto, pela tarde ele está falando outra, e se for um bairro diferente ele muda outra. E aí você tem toda essa parte de planning difícil que é você trazer isso, né? Sim. Nessa região tem que ser mais isso aqui, nessa região de noite vai esse lugar, aqui não vamos botar porque de noite não tem gente passando nesse bairro. E aí tem que fazer todo programático, e aí vem uma provocação. Em que momento as agências, o Out of Home, etc., vão se transformar em produtos cada vez mais inteligentes, onde nessa propaganda, por exemplo, da Enjoei, nos pontos de ônibus, não só ele falasse, tem uma pertinho de você, mas se eu mandasse programaticamente o endereço, ele pudesse mostrar daquele ponto de ônibus qual é o tracejado para chegar na gente. Isso já é possível. Totalmente possível. Já existe esse programático, tipo... Já é possível. Nossa. Você consegue, para cada painel, você colocar o teu criativo que você quiser. Isso já existe. Que maneiro. Tranquilo. Aqui, no painel do elevador aqui do teu prédio, se a gente quiser colocar aqui... Um só... Nossa! Aqui, vamos lá, vou colocar ao meio-dia. Negócio assim, tá com fome? Só você andar aqui 3 quadras, Nossa, vem aqui, que Outback, não sei o Aham. quê. Cara, é isso. É isso. Então, assim, a gente vai conseguir entregar cada vez mais uma mídia personalizada. E para criar esse ad, essa agência, esse criativo, etc., que tem 1.500 pontos de ônibus geolocalizados com... Esse cara já tem hoje alguma ferramenta, ou a gente tá vendo com inteligência artificial, onde ele fala, bicho, a base da arte é mostra meu logo, tira o vídeo, sobe um splashzinho e depois traça a rota até esse endereço. Hoje, na minha cabeça, que não conhece publicidade, eu, amor, falaria, bicho, esse cara do vídeo tá fudido. Ele vai ter que fazer 300 vídeos de 3 segundos de um pontinho amarelo indo até a rua. Já existe alguma ferramenta que é tipo assim... Ah, para. Já existem. Não, já existem algumas ferramentas, cara. E existe... Que maneiro. Algumas ferramentas que conseguem, inclusive, o Aceleraí, do Alan Barros. Nossa, fato. Criar o criativo múltiplo. Você consegue criar o criativo e até ter um texto diferente na boca do apresentador, falando uma mensagem diferente para cada um deles, e ele vai gerar isso em 1 minuto. Animal. Então, você já tem até para um vídeo com uma celebridade, você imagina para uma programação de um mapinha, entendeu? É super básico. E a tendência é que fique cada vez mais... Cara, assim, a criação, Amuri, vai banalizar cada vez mais. Sim. Cara, assim, me desculpem as grandes agências que vivem disso, Leão e Cane, o caceta, mas assim, cara, a criação vai ficar uma coisa muito banal e cada vez menos valorizada pelas empresas. O que vai interessar, de fato, é como é que você me entrega uma campanha de mídia que me dê resultado. É isso. Entendeu? E o Out of Home vai ser a possibilidade, é uma das grandes possibilidades, por isso que eu acho que você aposta tanto, de teste, de poder trocar conteúdos, de poder personalizar, de poder segmentar, etc. Que é o que essa galera grandona testa no digital. Ele vai poder fazer complementos de experiência, testes e percepção do cliente. Porque como você tem vários painéis, o custo individual de um painel ele é pequeno, ele é baixo. Sim. É diferente de televisão. Sim. Porque na televisão você não vai... É um para todos. Porra, eu meti ali, tá a audiência toda assistindo, já era, acabou, paguei a audiência toda. Aqui não. Esse eu N posso, para N. Vou pegar um painel aqui, vou fazer esse teste. Vou pegar aquele painel ali, vou fazer aquele teste. Cara, a gente tá caminhando aí para uma revolução do ponto de vista de mídia. Animal. De fato, uma revolução. TV digital cada vez mais conectada. Estava lendo ontem uma matéria da Abert dizendo sobre a nova segmentação na publicidade a partir da TV digital 4.0 que está vindo aí,
que é uma televisão que você vai conseguir segmentar muito mais a geolocalização da tua propaganda. E aquelas residências que estiverem conectadas através da internet, que é uma realidade cada vez mais presente também, Sim. você vai conseguir entregar na TV digital uma mídia personalizada dependendo do target. Animal. Então você vai conseguir ter algumas... A propaganda vai passar por uma revolução grande. Sim. Tá? Daqui a 10 anos vai ser totalmente diferente do que a gente vê hoje. Eu tinha uma dúvida e uma preocupação enorme com relação ao futuro da propaganda. E aí vou dividir com você. Qual que era a minha preocupação? Quando surgiu Spotify, Netflix, eu falei, puta merda, será que o pay-per-view, ou seja, você pagar pelo teu conteúdo um dia, vai substituir a propaganda para custear isso? Aham. E está provado que não. Está provado que o consumidor tem o consumidor que paga para não ver ads, mas a grande maioria prefere ver ads e não pagar. Sim. Então a grande maioria, eu odeio propaganda. Você odeia propaganda, mas você odeia boleto também. Né? Você odeia pagar o Spotify, o Netflix, o pay-per-view, você odeia. Então assim, tem que escolher o que você odeia. Se odiar as duas coisas, então tá bom, pare de consumir conteúdo. Porque é fato, cara, a gente consome conteúdo gratuito. Instagram. Eu odeio propaganda no Instagram. Cara, e aí? Quem quer que você pague? Quem você quer que pague o teu uso pelo Instagram? O que você está usando? Sim. Você gosta do Instagram? Você fica aquela porra 3 horas por dia fuxicando a vida dos outros, não paga 1 centavo por isso e não quer propaganda também. Tem que escolher. O que você está trazendo, né? Lança um Instagram pago para você ver o que vai acontecer. Ninguém quer. Ninguém quer. Quer dizer, ninguém quer. Tem gente que quer. Vai ter os que vão pagar, mas vai ser uma parcela minúscula. Uma parcela minúscula que quer. Então, essa minha preocupação que eu tinha aí há 5, 6 anos atrás, eu não tenho mais, que eu percebi que, na verdade, o público, de maneira geral, ainda prefere uma propagandinha custeando aquele conteúdo que ele está consumindo. Perfeito. Né? O Uber está lançando agora uma nova plataforma de Uber Ads e está dizendo que vai baratear o custo da corrida, sabia disso? Não. Eles lançaram... Você vai pagar um pedaço assistindo coisas dele. Você vai estar consumindo um conteúdo que ele vai te gerar, pago por grandes anunciantes, e aí a tua viagem vai ficar mais barata. Então, assim, o Uber, a propaganda custeando o teu transporte hoje, assim como hoje ela já custeia o teu entretenimento. Bicho, e o Uber sabe para onde você vai, o que você visita, os horários que tu sai. Ele sabe tudo. Se você compra pelo Uber Eats, ele sabe o que você gosta de comer. Jesus amado. Ele sabe muito do seu comportamento. Dos lugares se são classe A, classe B, quanto você paga na corrida, se você pede black ou não. Bicho, dá pra se E você sabe o que é muito legal a gente pensar no futuro da propaganda? As pessoas falam assim, não, você tem que entreter, não interromper. Pô, puta saco esse negócio de propaganda. Cara, eu tenho uma visão diferente a respeito disso. Não é que as pessoas não gostem de propaganda. As pessoas não gostam de propaganda irrelevante para elas. Concordo. Cara, se você... Vamos dizer que você é um... Eu gostei da propaganda que eu vi no ponto lá. Exato, isso. Foi pra mim. Se você é um puta fã de uma marca de carro... Se é pra você gosta de ver o filme daquela marca de carro. Essa é muito boa. Você gosta de ver o lançamento daquela marca. Puta, eu sou um grande consumidor de uma marca de roupas. Você quer saber o que essa marca tá fazendo. Fato. Você gosta de ouvir dela. Então não é que as pessoas não gostam de propaganda. Se a propaganda gosta de propaganda irrelevante. Porra, esse negócio não tem nada a ver comigo. Então a gente tá caminhando para um momento que você só vai receber propaganda relevante. E aquilo vai ser extremamente agradável para você. Você vai ficar sabendo das coisas que te interessam. Cara, acabei de ter um filho pequeno. Puta, se tiver uma propaganda me oferecendo fralda barata, velho... Você vai amar. Eu vou dizer, caralho! Obrigado. Eu amo Deuses esse cara. do marketing. É isso, entendeu? Então, basicamente é isso. Cara, perfeito, perfeito. Se a propaganda for relevante para você, você vai gostar. É fato. E talvez o que a galera fique de saco cheio de Instagram, etc., é talvez a quantidade de propagandas não relevantes para você. Não tem nada a ver, exatamente. E a gente ainda acha que lá o target é perfeito, né? Não, né? Às vezes ainda não. É uma bazucona louca, né? A ineficiência do dado que você falou da mídia, ela deve se estender também para o digital, né? Que todo mundo fala que não, lá eu consigo metrificar, não sei o quê. Porra nenhuma. Também é um tiro de metralhadora para vários critérios. Porque vem muita propaganda para mim que não tem nada a ver, bicho. É um pouco melhor, mas é que assim, aí também tem um outro negócio, tá, Muri? É um pouquinho também culpa do mau anunciante e da má agência. Que erra aqui, que não né? tá targeteando essa merda direito e daí vai pra gente que não deveria ir. Jogando dinheiro fora no mídia. Foi quando a gente começou aqui o nosso assunto. Certeza. Toda vez que você é impactado por uma propaganda que não te interessa, alguém tá jogando dinheiro fora com mídia. É isso. É isso.
essa regra da contabilidade não vai ser quebrada. Deixa eu te perguntar um negócio, cara. Tirando trabalho, publicidade, propaganda, esse futuro da mídia, o out of home, eu amo esse papo, né, cara? Assim, não trabalho muito nele, já tem bastante tempo, mas eu sou apaixonado. Hoje você, além de fundador, CEO da Dax, participa com a gente, investe em startups, já investiu junto com a gente aqui na Biuni, Vivalisto, Viralize. Investidores VC, é nosso investidor. Me diz uma coisa, na vida pessoal, tirando essa parte de mídia, publicidade e Dax, o que você gosta de fazer na vida? Sei que você é um cara que coloca treino como rotina, tá sempre participando desses nossos encontros, etc. É um cara sociável. Tipo, conta pra mim, do ponto de vista pessoa física e não fundador Dax, o que você encontrou hoje como esse caminho ali na vida pessoal? Gosta de fazer viagem, estudar determinadas coisas, é um aficionado em tecnologia, conhecer outros negócios, aprender sobre outros mercados. O que te tira da cama na vida pessoal positivamente, assim, te instiga? Cara, assim, você falou um ponto principal, assim, para mim, treinar hoje é fundamental. Vai ser um tema para um outro podcast, mas há 10 anos atrás eu era um cara super obeso, sem grana e que bebia todo dia. Um alcoólatra, literalmente. Cacetada. Há 10 anos era isso. Então, e aí essas coisas todas hoje eu posso dizer que estão todas bem equacionadas na minha vida. Então eu sou uma pessoa que eu me habituei e gosto muito de treinar. Então a atividade física me faz muito, muito bem. Gosto muito de ficar com a minha família, com a minha esposa, com minhas filhas. É uma das coisas que mais me dá prazer na vida. Que maneiro. Almoço e janto em casa quase todos os dias. Que delícia. Quantas filhas? Tenho 2 filhas. Duas filhas. Então eu sou uma pessoa que eu almoço e janto em casa quase todos os dias. Gosto muito de viajar. Tenho gostado cada vez mais de aprender coisas diferentes. Então tenho me interessado por filosofia, por psicologia, por coisas diferentes do nosso dia a dia. Gosto de leitura, então eu leio bastante. E gosto muito de networking, cara. Porque networking, eu acho que tudo que eu conquistei até hoje o networking teve muita importância. Muita importância porque, cara, assim, é inacreditável o que você consegue construir quando você tem bons relacionamentos, quando você conhece as pessoas certas, quando você frequenta os círculos certos. Então é uma das coisas também que eu gosto muito de fazer. E trabalhar, eu vou te falar que o que mais me dá prazer em trabalhar é formar equipe. Mais do que nunca, hoje, o que mais me dá orgulho é falar assim, porra, olha o tanto de gente pica que eu consegui trazer para Dax. Cara, isso para mim é prazeroso demais, entendeu? Aquela história que o pessoal fala assim, pô, contrata gente melhor que você, traga gente que às vezes a gente acha que é muito de teoria, mas na prática não rola. Cara, o dia que você descobrir que na prática rola, tua vida vai ser outra. A minha equipe me puxa. Sim. A minha equipe, eu costumo dizer, a pessoa fala assim, meu chefe, eu falo, não sou chefe. Muito pelo contrário. A minha equipe é que me puxa, a minha equipe que me demanda. E o pessoal fala assim, e aí, o que a gente vai fazer, Paulo? Eu falo assim, o que você acha que a gente vai fazer? Na tua opinião, o que a gente deve fazer? Então, isso é muito prazeroso, essa questão de fazer gestão de equipe, e principalmente equipe de alta performance, animal. A Dax é uma empresa pro resto da vida? Ela é aqueles business... Qual foi o termo que Tava com o Moresi outro dia, ele usou um termo bom, não vou lembrar agora, mas long last building, não sei, mas era um termo legal, mas que falava isso. Cara, esse business aqui é isso, ele é gerador de caixa, ele é para sempre, mercado de publicidade, não quero levar isso para um M&A futuro. Como é que você enxerga essa jornada? Porque no mundo das startups que você investe, que a gente conhece, é um pouco mais óbvia essa jornada de começo, validação, product market fit, crescimento, escala, caramba, vem um exit. Como é que é no mundo da publicidade? São negócios duradouros que vai passando de gerações para gerações? Cara, não. A grande maioria, existe uma grande consolidação do mercado, existem grandes grupos que fazem muitas aquisições. Então, eu tenho até um mapa lá que eu recebi da minha mensagem mostrando os grandes grupos. Cara, caramba! São várias agências, entendeu? Que vão se incorporando. Super aquecido o M&A, então, não sabia. Super. Muito forte. Inclusive, as agências que não fazem parte de grandes grupos têm muito orgulho de dizer agência independente, porque é raro. Por incrível que pareça, é raro. Sim. Então, você vai me perguntar assim, você
imune a isso, ou tá fora disso, ou não quer isso, não sei. Tá? O que eu sei, o que eu tenho como meta, o Paulo não vai estar à frente da Dax por mais muito tempo. Sim. Isso é fato. Se a empresa vai ter uma nova gestão, se as minhas filhas vão entrar no business, que isso é uma possibilidade. Para minha sorte, eu tenho uma filha que faz propaganda na SPM. Olha só. E uma filha que faz administração na Link. Eita! Então, assim, dá para montar uma duplinha aí. É uma sucessão ali, já dá para fazer o planning de sucessão ali, perfeito, que maneiro. Então, se elas quiserem tocar esse business daqui a uns, 8, 10 anos, vai ser um prazer para mim, elas tocam, tá maravilhoso, entendeu? Mas é um negócio super gerador de caixa, negócio extremamente rentável, extremamente prazeroso. A gente consegue, o nosso cliente enxerga resultado no que a gente faz, isso é do cacete, entendeu? Que você não tem aquela síndrome do impostor, porra, tô ganhando grana pra caceta, não sei nem o que eu tô entregando. Não, muito pelo contrário. E a gente sempre tenta trazer o balanço positivo para nós. Eu sempre tô entregando mais do que eu tô recebendo. Isso é importantíssimo, cara. Assim, pelo menos para você deitar a cabeça no travesseiro à noite e ficar tranquilo e falar, porra, fiz minha parte. Sim. Deixa eu te fazer uma provocação aqui, cara. A gente tá entrando pro nosso último bloco aqui do Big Deals Talks, cara. E você falou um negócio para mim, eu fui dando uma conciliada aqui. Tem umas coisas que acontecem aqui no Big Deals Talks podcast que parece que é programado, mas não foi não. Você falou, bom, quem sabe daqui a uns 8, 10 anos elas possam assumir esse negócio, se elas quiserem, etc e tal, né? Cada um, às vezes, vem uma super oportunidade de trabalhar lá fora, não sei quem muda a vida das pessoas. E você falou, há 10 anos atrás, cara, eu tava bebendo todas, pesado, ferrado e etc. 2013, mais ou menos, foi próximo da época que seu pai faleceu. Foi. Não, 2016. 2016. Isso. Que aí você teve ali aquela revolução de você ter passado... ter que pegar a empresa e, porra, da noite pro dia ter que mudar. E na época que você tava ali, porra, gordo, ferrado, não sei o que, e o esporte mudou você, etc. Tipo, como que o seu pai enxergava essa possível sucessão do negócio que hoje você olha e fala, quem sabe minhas filhas, etc e tal. Naquele 2013, ele olhava e ele falava o quê? Ele falava, ferrou, cara, o bicho tá gordo, vai morrer, tá se cuidando pouco. Ou não, tipo, ele já falava, cara, vambora, esse negócio aqui, você que vai tocar esse bicho aqui. Ele já tinha essa visão de sucessão, de, isso aqui é tudo nosso, entendeu? Num dia... você pode estar à frente disso tudo. Como é que era isso que hoje para você já ficou claro? Elas estão fazendo administração e publicidade, se quiserem, vai ser ótimo poder passar isso para elas. Cara, meu pai sempre confiou muito na minha capacidade. Meu pai, ele sempre confiou na minha capacidade, não tanto pela minha capacidade de execução, mas pela minha capacidade de uma maneira geral. Então, ele sempre achava que, porra, tá te faltando executar. Você tem muita capacidade, você é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci, você é um cara que, porra, sabe pra caralho. Botava pra cima. Mas não, porra, falta encontrar, falta pegar aquele negócio e ir pra cima e tal. Então, assim, ele sempre confiou muito, sempre tivemos essa visão dessa sucessão, acho que isso era uma coisa bastante clara, né? Tanto que um dos negócios que inclusive era o negócio que meu pai mais apostava, que era a empresa de produtos de higiene, eu que fazia a gestão. Então, existia, assim, essa confiança muito grande. E principalmente quando eu voltei para São Paulo, né, há 10 anos atrás, meu pai enaltecia muito isso. Ele falava, porra, você tem que vir para cá, puta merda, você é o cara que vai fazer essas empresas prosperarem, principalmente a empresa de produto de higiene, você tem conhecimento pra cacete, você trabalhou 10 anos. Porque eu acabei, na minha carreira executiva, Muri, eu acabei conseguindo... crescer bastante. Eu atingi posições bastante relevantes na Bombril, na Mallory, que era uma multinacional importante, e eu atingi cargos altos, com bastante responsabilidade. Então isso trouxe uma formação muito E uma percepção do seu pai também de, cara, pô, o bicho tá fazendo acontecer lá, eu quero ele aqui. Porque, pô, quando eu fui para Fortaleza, eu fui como superintendente da Mallory, que era o cargo mais alto que existia no Brasil. Então, pô, era um negócio bacana, um desafio grande, entendeu? Então, assim, e a gente desempenhou bem, eu fui bem nisso, a gente conseguiu fazer bastante coisa legal na empresa, na época que eu tive lá nessa gestão. Então, existia, sim, essa confiança do meu pai de que eu poderia, sim, e deveria ser a pessoa que ficaria, e ele tinha projetos de viajar ao mundo e ficar cada vez mais tranquilo, era a ideia dele.
Pô, cara, essa história é muito legal, assim. Eu sempre tava batendo um papo aqui com outros empresários, amigos, empreendedores, e aí teve um deles falou isso, né? Tipo, cara, meu pai começou esse negócio, passou pra mim, sempre teve uma vida muito, muito complicada, no caso dele, né? Quebrou algumas vezes, etc. E, pô, mas ele me ensinou tudo, me deu toda a força que eu podia, e depois eu venci e deu certo. Eu falei, e deu tempo do coroa aproveitar, né? Aí ele falou... Deu tempo. No final deu, não sei o quê. Então, assim, pô, ele conseguiu aproveitar e conseguiu ter essa percepção. Eu sempre acho que, às vezes, alguns eventos provocam a gente. E a pergunta que eu queria fazer para finalizar o nosso bate-papo é... Você falou, cara, que... E eu vejo muita similaridade entre a sua formação e a formação dos meus pais. Eu também fui treinado... pelo Fábio, meu padrasto, que eu amo de coração, mas ele também, assim, tipo, tinha algumas coisas que não era da minha natureza e eu fui treinado para algumas coisas e aquilo hoje eu olho, cara, que bom que eu tive aquilo, porque, tipo, me diferencia de outras pessoas e sempre me botaram muito para cima, mas eu também não tinha essa coisa, em algum momento, de é isso, this is it, tipo, pegar aquilo com toda a minha criatividade, força, etc, e colocar numa coisa que fosse talvez de negócio, de empreender, da família, etc. E eu também passei por um evento que complicou muito a estrutura familiar. Minha irmã faleceu no acidente de carro, não sei o que, eu tinha acabado de criar um negócio. E aquilo ali foi um evento que me provocou para querer olhar só para empreender. E isso me deu muita força e me fez encontrar. Ter que assumir o seu negócio de forma abrupta, de uma hora para outra, foi o que te trouxe essa transformação de foco, de negócio, de legado, de eu vou tocar isso aqui, Isso te impulsionou depois do luto? Teve um... Eu preciso seguir isso aqui, tipo... Ou só foi... Naquele momento, caraca, foi terrível, mas depois eu queria construir aquilo. O que te provocou para você continuar essa história, ao invés de, vamos matar esse negócio aqui, deixa eu tocar só essa empresa de higiene dos produtos da farmácia. Alguma coisa provocou assim, eu tenho que continuar esse negócio. Cara, é muito claro para mim o que aconteceu que, de fato, caiu uma responsabilidade brutal em cima do meu ombro, que foi assustadora. Sim. Mas, como eu falei aqui no começo, cara, a nossa família não tinha grandes reservas, não era uma família com muito patrimônio. Não tinha então outra opção. Não tinha muito jeito. Não tinha outra opção. Não tinha muito jeito. Cara. Assim, eu pensei, pô, tenho minha esposa em casa, minhas 2 filhas. Nossa. Minha irmã bem resolvida, super bem casada, trabalha, ganha a grana dela também, meu cunhado também. Mas minha mãe, também numa certa idade, cara, eu falei, e aí? E aí? Entendeu? Não tem muito jeito. Então foi meio que a coisa assim, ou você vai ou você vai. Ou então, meu amigo, vai dar merda grande, entendeu? Então, assim, não tive saída, não tinha outro jeito. O que foi maravilhoso, assim, cara, foi maravilhoso. Perder meu pai foi a coisa mais triste da minha vida. Sim. Mas essa responsabilidade que recaiu sobre as minhas costas acabou sendo maravilhoso para o que eu sou hoje. Perfeito. Então, acho que... sei lá, estranho falar isso, mas meu pai me ajudou até morrendo, cara. É isso, mas é isso. É bizarro. Essa provocação que eu acho que é real. Mas isso é principalmente das pessoas que conseguem trazer para sua vida uma resiliência de continuar enfrentando. Eu acho que tem algumas pessoas têm essa característica e elas conseguem até em eventos que são ruins extrair alguma força para continuar essa jornada, sei lá. Eu enxergo dessa forma. Pelo menos foi como foi comigo. Foi o que fez assim, tipo, cara, então faz isso aqui. Tipo, uma coisa de... Uma certa pressão ou responsabilidade do tipo... Deu muita coisa errada para sua família, você tem que dar certo. Sacou? Mas não era assim, meus pais falando, era eu. Então, funcionou. Se fosse o mundo falando, talvez eu ficasse preso. Mas foi assim, tipo... Começa a trazer notícia boa pra casa. Sacou? Boa. Foi isso que me provocou. Bacana. Meu caro,
Cara, foi muito bom o nosso papo. A gente passou por 1 milhão de coisas aqui. Eu acho que o Big Deals ele tem uma característica legal, cara. A gente vai fazer a primeira temporada com várias pessoas do nosso ecossistema e depois a gente tem que, na segunda temporada, começar a trazer as pessoas de volta. Porque Legal. é depois do Big Deals que a gente entende 100% daquilo e poderia extrair mais. Então eu queria muito já te fazer um convite para a gente, na nossa próxima temporada, trocar umas figurinhas, juntar algumas pessoas, trazer Alfredo junto com você. Vamos fazer uma baguncinha aqui. Eu tenho umas histórias boas, porque o Alfredo foi uma pessoa fundamental também na história da Dax. Teve algumas coisas que ele ajudou aí muito. Alfredo é um ponto em comum em vários podcasts aqui, é um ponto em comum também na minha vida, me ajudou muito em vários momentos da vida e eu acho que eu tive a oportunidade também de ajudar muito ele. Mas eu acho que é por isso que ele é um amigo eterno para tanta gente, né? Porque em várias situações da vida teve alguma coisa que ele conseguiu fazer que foi importante e que só o Alfredo consegue, né? Imagina um Alfredo focado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas você consegue imaginar? Eu não consigo. Não dá, um Alfredo com um monitor, um mouse, um teclado e... Não dá. Não, com licença, eu tô Mas terminando uma planilha. porque ele mesmo sem o foco, cara, ele ajuda tanto. Ele já é um trator. É brilhante. Trator brilhante. Meu camarada, muito obrigado por ter passado esse tempo aqui com a gente. Foi um bate-papo que a gente falou sobre profissionalismo, sobre agência, sobre mídia, sobre família, sobre como encarar os desafios aqui. Foi ótimo. Eu queria que você aproveitasse esses últimos minutos para contar pro pessoal como que eles te seguem no Instagram, no LinkedIn, Facebook, Dax, da Dax Media, do Paulo. Dá o agradecimento final, a palavra é sua, o pessoal te encontrar. Maravilha. Quem quiser me seguir, meu LinkedIn é Paulo Braga, né? LinkedIn / Paulo Braga, o Instagram é paulobraga.eth, e a Dax é Dax Omnimedia, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Quem quiser saber um pouco mais aí dessa história, se teve algum conteúdo aqui que foi falado que te interessou, eu sou uma pessoa que tenho muita vontade e gosto muito de ajudar. Então, no que eu puder ajudar, me coloco à disposição. Obrigado, Amuri, de coração. Obrigado mesmo. Pô, mestre, obrigado por ter aceito o convite. Nós que agradecemos aqui sua presença. Esteja sempre aqui com a gente e voltando aqui pro podcast. Para todo mundo que acompanhou a gente nesses mais de 50 e tantos minutos aqui de podcast, que é o Big Deals Talk, onde a gente tem essas conversas em profundidade com nossos investidores, nossos amigos, empresários, executivos. Muito obrigado. Se você só escutou a gente, saiba que pelo Spotify e pelo YouTube você consegue assistir a gente também. Se você está assistindo, não deixe de perder os cortes. Você viu tudo isso aqui, mas os cortes vão relembrar aqueles pedacinhos bacana. E nesses cortes a gente falou sobre tanta coisa, dicas de mídia, canais para empreendedores, falamos sobre o futuro da propaganda, sobre a Out of Home. Foi incrível. Não deixe de curtir a gente, dar os seus comentários. Vocês sabem, @investidoresvc, @amoripinho. A gente adora receber feedbacks. E quarta-feira, novos episódios do Big Deals Talks. E sexta-feira, sempre o resumo das notícias da semana no mundo do Venture Capital. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.